Olá, tudo bem? Em vídeos anteriores, nós começamos a estudar o uso do formulário Google, e aqui nessa série de vídeos nós estamos no contexto de utilização desses formulários para um ambiente escolar, na ideia de fazer um teste, uma prova, um trabalho, etc. Bem, então nesses vídeos, no último vídeo inclusive, eu terminei aqui com você de preencher as questões, então eu fiz aqui esse teste com 9 questões. Nós vimos aqui questões simplesmente em textos, questões que envolviam imagens, alternativas de resposta envolvendo imagens. Então foi basicamente isso que a gente fez. Então hoje eu quero investigar aqui com você um recurso chamado de embaralhamento. A gente vai ter um embaralhamento de questões e das alternativas, nesse nosso caso de questões de marcar. E na verdade esse recurso ele é muito fácil de ser encontrado, mas vamos lembrar que esse formulário, da maneira que ele foi feito, foi basicamente o seguinte: são questões de múltipla escolha, há sempre 4 opções para se marcar, A, B, C e D. E eu fiz esse formulário numerando as questões, então ela vai da 1 até lá embaixo, a questão 9, correto? Aqui, se eu pedir para visualizar como que está esse formulário, relembrando, a gente já fez isso no último vídeo, mas está aqui: a primeira questão é a questão do triângulo, a segunda questão é a questão de porcentagem com o valor da bolsa, terceira questão é a questão da reta, até a nona questão, que é a questão para se calcular o volume. E lembrando que essa aqui é a visualização de quem vai responder o formulário. Eu vou fechar essa aba, mas para abrir essa aba, você já viu, eu usei esse ícone aqui, visualizar, ok? Fechar a aba de novo. Agora, esse recurso de embaralhamento, ele serve basicamente para apresentar essas questões numa outra ordem. Basicamente, quando a pessoa acessa o formulário, o Google, esse recurso de formulário sorteia uma ordem aleatória para essas questões, e a pessoa que acessa esse formulário tende a não ver as questões aparecendo na mesma ordem que uma outra pessoa que também abrir esse formulário. E dentro desse contexto de aplicar uma prova, um teste, talvez tenha aí alguma validade no sentido de as provas parecerem diferentes, né? Basicamente, seria isso. Vai parecer diferente porque as questões aparecem em ordens aleatórias. Então, talvez a primeira questão do aluno A não é igual à primeira questão da aluna B. E é claro que esse tipo de opção adiciona, talvez uma camada de confusão ou de dificuldade para as pessoas que queiram, sei lá, copiar a resposta um do outro. Só que se a gente considerar a quantidade, o uso muito constante, muito intenso nos anos de 2020 e 2021 desse tipo de avaliação, né, de avaliação remota, talvez seja improvável que alguém, que os seus alunos não saibam, que basta eles procurarem ali que as questões podem estar aparecendo fora de ordem. No entanto, esse é um recurso interessante, então é interessante a gente ver que ele existe. E então, para que a gente ative essa opção, nós vamos aqui em cima, com o mouse em configurações, eu vou clicar. Então, em apresentação, a gente tem aqui essa opção, embaralhar a ordem das perguntas. Ok? Então, embaralhar a ordem das perguntas. E eu vou clicar em salvar. Muito bem. Então, nós temos a primeira questão, nessa nossa numeração, da primeira até a nona questão, certo? É isso que nós temos, da primeira até a nona questão. E eu vou clicar aqui nesse olho na parte de visualizar. E se eu fizer isso, o que aconteceu é que você vai ver que as questões são fora de ordem. Então, a primeira questão foi que apareceu é a questão 2, depois aparece a questão 5, depois aparece a questão 7, depois aparece a questão 6, 8, 3, 4, 1 e 9. Basicamente foi isso. Então, a gente começou aqui com as questões, a primeira questão 2 e questão 5. 2 e 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa aba e vou clicar em visualizar de novo. Dessa vez, começou com as questões 8 e 7. Então, veja bem, ah, o inconveniente, né, que esse recurso gera para a pessoa que está fazendo a prova, e o inconveniente no sentido de que a pessoa pode estar querendo compartilhar as respostas aí, e essa não foi sua intenção quando você fez esse teste, não é para ser feito isso. Então, gera essa situação em que ele olha e a primeira questão que apareceu para ele não é igual a de uma outra pessoa que ele pode estar se comunicando. Então, obviamente,
quando você utiliza o embaralhamento de questões, não é interessante você ter a numeração das questões aqui. Então você abre mão da numeração das questões, senão vai ficar uma coisa meio estranha. Porque basta você se guiar pelo número que você consegue dizer qual questão é qual. Então aqui, um princípio interessante é, se você vai usar esse recurso de embaralhamento de questões, ou seja, suas questões vão aparecer de maneira aleatória, então vai ser mais interessante você não numerar as suas questões. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Estou removendo os números das questões. Você pode, obviamente, incluir os números no momento que você estiver editando a sua prova e depois remover, ou já copia e cola as questões sem a numeração. E então é basicamente isso, não tem muito segredo. Agora, se eu clicar aqui para visualizar, agora essas questões estão aparecendo nesses blocos brancos, né, que é onde é o espaço onde está cada questão, só que agora a gente não tem numeração, certo? Não temos mais numeração. Então nós temos, bom, das 15 bolinhas de gude, bom, vamos ver a primeira questão. A primeira questão que apareceu foi meio que a primeira questão mesmo, na questão dos triângulos. E depois apareceu a questão das bolinhas de gude. Então vamos ver. No nosso formulário, a primeira questão que foi inserida foi realmente a dos triângulos. Só que essa questão das bolinhas de gude foi essa questão aqui, ó, que eu agora já não tenho a numeração para dizer. Então foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Sexta questão, era a questão número 6. Então aqui, quando a gente abriu esse formulário, primeira questão do triângulo, segunda questão das bolinhas de gude. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa aba e vou lá em cima e vou pedir para visualizar de novo. E se eu fizer isso, agora a primeira questão, na verdade, é das bolinhas e a segunda questão é a da tabela com essa parte de população desempregada. E a questão dos triângulos apareceu mais para baixo. Então, esse recurso de embaralhamento de questões, ele serve basicamente para isso. Ele não vai resolver o teu problema. A pessoa que se propõe a copiar a resposta um do outro ainda consegue, se ela tiver um meio para isso, mas você adiciona uma camada de dificuldade, né? Então, assim, não existe nenhum tipo de método 100% seguro, mas se você adiciona algumas camadas que dificulte esse processo de troca de informação, já é alguma coisa, já é grande coisa. Então, esse é o processo de embaralhamento de questões. Então, eu vou fechar essa aba, e aí acontece o seguinte, nós temos um outro recurso de embaralhamento, que é o chamado embaralhamento das alternativas. Se eu clicar aqui para editar essa primeira questão, ou essa questão da Janine, e então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o documento do Word ao lado para a gente ver também. Essa opção, essa questão da Janine dos triângulos, a resposta correta é a 6. E aí acontece que eu tenho aqui, nesses 3 pontinhos, cá no final dessa questão, ó, aqui está a questão, a imagem, e aqui tem 3 pontinhos. Eu tenho que ordenar as opções aleatoriamente. Então eu vou clicar aqui, ordenar as opções aleatoriamente. Aqui para a gente está A, B, C, D. E vamos ver o que vai acontecer na perspectiva de aluno. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa segunda questão da bolsa, vou clicar aqui para começar a editar essa questão, para entender que eu quero editar essa questão. Vou fazer a mesma coisa, clicar nesses 3 pontinhos, ordenar as opções aleatoriamente. E então, eu vou fazer isso só nessas 2 questões. Então, ordenar as opções aleatoriamente eu fiz na questão da bolsa e nessa questão do triângulo. Essa alternativa está ativa. E eu vou fazer o seguinte, bom, eu vou visualizar, clicar aqui para visualizar e ver o que acontece com essas 2 questões. Vou procurar essa do triângulo primeiro. Bom, a questão do triângulo está aqui. Então, veja bem, as alternativas eram 4, 6, 8 e 12. Elas estão aqui, 4, 6, 8 e 12. No entanto, nesse teste, ela apareceu como 12, 4, 6 e 8. 12 seria 12, a 4, a 6 e a 8. Ou seja, a ordem que a gente inseriu as respostas, embora aqui no formulário essa questão está como 4, 6, 8 e 12, porque a gente inseriu na mesma ordem daqui do documento do Word, lá na visualização elas apareceram em ordem trocada. E mais uma vez, bom, quando a gente usa esse recurso,
manter essas opções A, B, C e D aqui não parece ser muito interessante, né. Vou olhar aqui agora a questão da bolsa, deixa eu achar, tá aqui a questão da bolsa. E agora aqui no Word, havia sido digitado 90, 30, 27 e 25%. E o A era 90, B 30, C 27, D 25, estava nessa ordem. Nós digitamos lá no formulário nessa ordem, eu posso vir aqui no formulário e foi nessa ordem que a gente colocou. 90, 30, 27, 25. E então, quando a gente chega aqui, foi apresentado 30, 25, 90, 27. Ou seja, essas alternativas também ficaram fora de ordem. E então, além das questões em si estarem apresentadas fora da ordem, as alternativas foram apresentadas fora da ordem, dessas que eu marquei como mostrar as alternativas aleatoriamente. E então, mais uma vez, eu vou fechar essa visualização aqui de aluno. E então eu vou dar esse destaque para esse navegador aqui, para a gente ver bem. Então, quando a gente faz isso, vimos que embaralhar as questões é interessante tirar a numeração. Então, quando a gente vai embaralhar as alternativas, né, então também vai ser interessante a gente remover essas letras aqui, essa ordenação das letras. Deixa eu descer isso aqui um pouco mais. Segunda questão também. Então, nós temos isso aqui. Agora, bem, eu só inverti a ordem da primeira e da segunda questão, de acordo com o documento do Word, né? Primeira e segunda questão que foram colocados no formulário, as outras eu vou manter sem essa, por enquanto, vou manter sem essa opção aqui, ó, de ordenar as opções aleatoriamente. Eu vou clicar aqui agora na visualização do aluno. A pessoa que vai fazer a prova vai ver isso. Então, veja bem, essa questão que era a nona, né, a última que nós inserimos no formulário, apareceu em primeiro lugar e está como A, B, C e D. Não teve a sua ordem alterada. A mesma coisa acontece com essa questão, A, B, C e D. Não tem nada alterado aqui. A questão do triângulo está aparecendo como 8, 12, 4 e 6. E quando a gente tinha lá as opções do Word, era 4, 6, 8, 12. Certo? Então, a ordem não é mais a mesma, não está aparecendo aqui na mesma ordem. Deixa eu procurar a outra questão, que é a questão da bolsa. Pronto, apareceu como último dessa vez. Então, 90, 27, 30, 25. E aqui no Word, 90, 30, 27, 25. A 90 e a 25 apareceram em primeiro e último lugar, mas as do meio foram trocadas. E então, estamos embaralhando as questões, e aqui a gente viu como embaralhar ou apresentar de maneira aleatória as alternativas para a pessoa clicar. Vou fechar aqui a visualização de aluno. Eu acho que eu posso voltar a dar um destaque aqui para esse navegador. E então, bem, fizemos isso. E a questão é que todos esses recursos, eles não vão impedir uma pessoa que está realmente determinada a compartilhar as questões, as respostas, no caso, né? Porém, o que a gente consegue fazer, pelo menos no formulário do Google, é adicionar camadas que dificultem esse procedimento, né? Às vezes o máximo que a gente pode fazer não garante em 100% aquilo que a gente quer garantir, né? E bem, aqui a gente chega num problema, porque nós escolhemos imagens como respostas para a questão. Porque se você tentar, bem, a gente tem questões de múltipla escolha que envolve uma imagem. Se você tentar apagar esse texto, você ainda vai ter ali a opção 1, opção 2 e tal. Acho que aqui eu esqueci de marcar nessa questão, ordenar as opções aleatoriamente. Ok. Por o formulário, quando ele pega essas questões, né, ele salva as questões digitadas, não faz muita diferença, não. Essa aleatoriedade é só na exibição. Então, você não precisa ter medo, porque essas questões que a gente está editando aqui, elas não ficam trocando de ordem. É só para a pessoa que está respondendo o formulário. Mas então, voltando a esse caso, né, existe um problema. Você tenta colocar o texto vazio e você não consegue. E vai ter sempre essa opção 1, opção 2,
opção 3, opção 4. Então, eu vou descer aqui, vou clicar nessa alternativa de ordenar as opções aleatoriamente. E então, bem, deixa eu clicar aqui para ver o que acontece. Deixa eu procurar essa questão. Então, ela está aqui. Aparece a opção 3, 2, 1, 4. Ou seja, ele inseriu o texto, não deixou que essas alternativas ficassem sem texto. E na hora de ordenar aleatoriamente, acabou acontecendo isso. Acabou tendo o mesmo efeito de você ter A, B, C e D. Então, não dá para fazer dessa maneira. Agora, se você tentar colocar o mesmo texto, por exemplo, bom, veja bem, a opção correta é essa segunda, né, em que todas essas barrinhas brancas são maiores que essas barras pretas. Se eu clicar aqui em chave de resposta, né, a resposta correta é B, ok? Deixa eu concluir aqui. E se eu tentar colocar agora tudo como A, ele não me deixa. Deixa eu tentar botar um A espaço. Agora ele deixou. Deixa eu tentar botar um A espaço, espaço. Deixou. A espaço, espaço, espaço. É isso aí. Bom, vamos ver o que acontece então agora. Resposta correta. Olha o que aconteceu. Ele basicamente viu o mesmo texto em todas elas e acha que todas elas são equivalentes. Então, mesmo que eu tente consertar isso aqui, o formulário vai insistir. Se eu tentar colocar espaço, ele não aceita. Ponto, espaço, espaço, talvez aceite, mas ponto, espaço fica diferente. Ponto, espaço, espaço, ponto. Aí ele vai aceitar. Ponto, ponto, espaço. A resposta é correta. Eu quero que apenas a B segunda seja correta, dá um concluído. O problema é que ele começa a se confundir. Então, aqui eu vou voltar ao A, B, C e D. E, até onde eu sei, infelizmente, nesse momento, a tentar utilizar essa aleatorização com questões que possuam imagens, isso não funciona. Pronto, agora eu tenho só a segunda como correta. Então, a randomização dessas questões somente com imagem, né, ela não vai funcionar. Se tem alguma maneira mais obscura, eu realmente desconheço. Eu vou deixar essa opção desmarcada, então, para essa questão. Então, para essa questão da tabela. E pode ser que exista alguma maneira, talvez a nível de código, né, criar através do editor de script. Isso aqui é uma coisa bem avançada, foge aos meus objetivos aqui desse curso. Então, talvez até exista uma maneira que eu desconheço, mas quando a gente está lidando com imagens, isso não funciona. Bem, aqui eu posso, essa vai funcionar. Vou colocar ordenar aleatoriamente e vou tirar esses itens que identificam qual que é a primeira, qual que é a segunda e qual que é a terceira. Essa vai funcionar também. Ok, então aqui eu vou marcar ordenar aleatoriamente. Essa aqui eu não lembro, eu fiz, né? Fiz. Então essas duas me permitem, essa não vai me permitir também. Vou deixar do jeito que está. E essa aqui, bem, eu poderia, bom, aqui é interessante, né? Eu vou colocar então ordenar aleatoriamente e tirar esses identificadores de ABC da ordem, né? ABCD da ordem. E então, bom, essa aqui também vai dar, porque ela tem essa resposta numérica aqui, esses textos diferentes. E então, foi isso que foi feito. Coloquei, então, além das questões serem distribuídas aleatoriamente para quem for visualizar o formulário, as alternativas das questões em que é possível fazer isso vão aparecer, então, de maneira misturada, né? Ou melhor, sem ser nessa ordem fixa que a gente digitou, né? Vai aparecer em ordens aleatórias cada vez que alguém clicar para gerar o relatório. Então, o formulário. Então, aqui eu cliquei para a gente visualizar esse formulário de novo. Não tem muito o que fazer nessa questão, porque ela é uma questão de imagem. Mas aqui, o valor numérico da expressão, que é essa questão aqui, a ordem era 45, 50, 75, 120. E aqui está 120, 50, 45, 75. Agora a gente tem a questão dessas bolinhas de gude.
A ordem era 6/15, 9/15, 15/9, 15/6. E aqui apareceu como 9/15, 15/9, 15/6, 6/15. Então, nas questões em que foi possível fazer embaralhamento, a gente fez. E fica avisado para você que algumas realmente não tem muito jeito, ou pelo menos não no momento desse vídeo. Não existe uma maneira de deixar, talvez, as alternativas com imagem em branco, deixar unicamente a imagem. Ou pelo menos não uma maneira simples, que seja só apagar. Vou fechar então essa aba aqui. Eu posso sair sim. Então, talvez a nível de editor de script exista, isso exige já codificação, excede muitos conhecimentos que, em geral, um professor precisa ter. Mas então o conceito de embaralhamento é esse, como eu falei com você, discutindo, isso não vai resolver o problema. Mas quando você adiciona uma, duas e mais camadas que dificultam, atrapalhem as pessoas que não querem fazer sua prova, né, seu teste, né, então você desmotive a troca de respostas, é sempre válido. Não vai resolver o problema, individualmente nenhuma dessas resolve. Talvez essas duas juntas já consiga trazer algum tipo de efeito para evitar essa troca de respostas quando isso é indesejado. Mas então, para esse vídeo eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha entendido todos os conceitos que foram discutidos. A gente já estava com esse formulário pronto. Basicamente, o que eu fiz foi remover os números e remover as alternativas onde foi conveniente, para que no momento da exibição aleatória a gente não tenha uma numeração esquisita aparecendo, uma numeração fora de ordem das questões. Então, até o próximo vídeo.